Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk daqui da EMinho. Desta vez estamos aqui com Ana Castro Gonçalves, da Caiado Guerreiro, e Gonçalo Sobral Martins, da SPSM. Sejam bem-vindos a esta Speed Talk. Vamos falar sobre um tema que é muito importante para as empresas, especialmente nesta altura, que é fundamental: como reduzir o IRC da sua empresa e quais as limitações ao planeamento fiscal. E nada melhor do que passar a palavra a quem entende do assunto, portanto eu vou passar a palavra, neste caso à Ana. Ana, bem-vinda mais uma vez e passo-lhe a palavra então, esteja à vontade. Obrigada, Angélica. Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer à EMinho e à SPSM também esta oportunidade de estar aqui a falar convosco sobre este tema. A minha apresentação vai, no fundo, enquadrar um bocadinho aquilo que depois será, de uma forma mais prática, digamos assim, desenvolvida pelo Gonçalo, mas eu gostaria de começar por atacar, digamos assim, esse monstro que é o planeamento fiscal, que tem uma conotação tão negativa e que muitas vezes assusta as empresas que, naturalmente, e acho que todos nós estamos de acordo, pensam e acreditam que os impostos, sim senhor, são essenciais para o bom funcionamento do Estado de Direito, mas não há necessidade de se pagar mais do que aquilo que se tem de pagar, não é? Portanto, é aqui uma ideia do que é justo e, naturalmente, otimizar a atividade e as nossas decisões de gestão de forma a que se pague o menos impostos possível, neste caso, especificamente o IRC. Isso depois tem, naturalmente, limitações e essas limitações muitas vezes aparecem associadas à tal palavra ou à tal expressão planeamento fiscal num sentido negativo de algo que não se deve fazer. A minha posição é que não há nada de errado com o planeamento fiscal, como aliás vou explicar. O que é preciso é saber o que é que se está a fazer e como fazer para ter a certeza que estamos dentro da legalidade e que estamos a aproveitar as oportunidades que o próprio legislador nos confere para gerirmos a atividade de uma forma mais otimizada. Eu vou partilhar aqui o ecrã, porque tenho uma apresentação de PowerPoint. Peço só aqui um bocadinho de paciência. Estou a partilhar o ecrã errado, peço desculpa isto. A tecnologia não me está aqui a querer colaborar comigo. Por alguma razão. Já sei o que é. Vamos fazer assim. Estão a conseguir... Gonçalo, pode ajudar-me aqui? Consegue ver a apresentação? Ok. Conseguimos ver, mas está em forma de apresentação para... Tem que retirar as notas aí no canto, Ana, por favor. Eu faço isso. Se calhar terminando a apresentação de diapositivos.
Não está. Não estou. Em cima, Terminar a apresentação, sim. E depois aqui em baixo, como é que... Se calhar o melhor é até imprimir, talvez, para PDF. Mas aqui em baixo, se puser a apresentação, dita À direita, aí. aí, Depois vai-me para É, aí, mas não aparece sempre percebo as porque é que notas. fica... ok. Será que agora Está deu? ótimo. Pronto. É isso. Pronto. Então, como eu falava há pouco, a ideia aqui é um bocadinho explicar o que é que se deve entender por planeamento fiscal e em que medida é que existem limites a essa ação, a essa atuação por parte dos contribuintes a nível de planeamento fiscal. Para isso, vamos nos concentrar em 3 tipos de condutas. 3 tipos de formas de atuar de cada empresa, aqui concretamente. Temos as condutas legítimas, as condutas abusivas, que podem ser agressivas ou simples, e depois, por fim, temos então as condutas criminosas ou contraordenacionais. O que sucede é que, ultimamente, eu diria nos últimos 10, 15 anos, sempre que se fala em planeamento fiscal, o que está por trás, ou digamos o subtexto, é esta questão das condutas criminosas ou contraordenacionais. O que não é correto, ou seja, quer o nosso legislador interno português, quer a nível comunitário, mesmo internacional, planeamento fiscal é dividido entre condutas, é entendido e é definido como condutas de otimização, de planeamento, que podem ser legítimas ou podem ser abusivas. Portanto, isto é o planeamento fiscal. As condutas criminosas ou contraordenacionais nem sequer são planeamento fiscal, são para lá do planeamento fiscal, são crimes, portanto, ou contraordenações. E para esmiuçar um bocadinho o que é que nós podemos entender por legítimo e por abusivo e que consequências é que cada uma destas condutas ou destas atuações pode ter para cada um de nós, vamos vê-las com mais detalhe. Portanto, no campo das condutas legítimas, o planeamento fiscal legítimo são operações normais, legítimas e comumente utilizadas pelos operadores económicos. Ou seja, são condutas que na realidade são promovidas pelo legislador e que demonstram racionalidade económica, substantiva ou de criação de valor. Aqui esta questão da racionalidade económica tem sido discutida porque não há uma definição muito clara do que é a racionalidade económica ou operações com substância económica, mas cada vez mais no comércio jurídico, nas decisões dos tribunais, até mesmo em termos de doutrina, não é? de pesquisa sobre esta questão, têm vindo a ser identificados pequenos indicadores do que constitui racionalidade económica. Mas a racionalidade económica não é tudo, ou seja, há decisões que as empresas tomam que, do ponto de vista económico, até podem não ser ou podem vir a revelar-se não muito proveitosas ou até mesmo prejudiciais do ponto de vista económico, mas que, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da estratégia empresarial, fazem sentido. E, portanto, tudo isso são condutas legítimas que estão enquadradas naquilo que é o nosso sistema legal e que o legislador, por vezes, permeia, outras vezes, pura e simplesmente, autoriza ou, digamos, não penaliza. Para percebermos mais claramente o que é que estamos aqui a falar, estas condutas legítimas podem integrar alguns destes exemplos que eu coloquei aqui.
o facto de as empresas se organizarem ou se reorganizarem através de fusões, cisões, permutas, entradas de ativos, tem efeitos, se nada for acautelado, tem efeitos fiscais que podem encarecer, podem onerar excessivamente essas operações. Para isso, o legislador previu um regime que está no Código do IRC, complementado com os Estatutos de Benefícios Fiscais, que permite atingir uma neutralidade fiscal, ou seja, permite que as empresas se reorganizem de forma e que, ao reorganizar-se, isso não tenha para elas um custo fiscal, porque se entende que são operações, lá está, legítimas para os operadores económicos levarem a cabo. E, portanto, fazer essas operações com atenção aos requisitos da neutralidade fiscal e aproveitando deste regime de neutralidade fiscal é uma operação de planeamento fiscal legítima. Outros exemplos são os benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior e às regiões autónomas. Existem taxas de IRC, nomeadamente mais baixas, ou thresholds de tributação mais elevados para se beneficiar de taxas de IRC, da taxa de IRC mais baixa, que estão especificamente previstos para as empresas que atuam e desenvolvem a sua atividade nestes territórios que o legislador identificou como sendo de incentivar e, portanto, previu benefícios fiscais variados para a atuação das empresas nestas localizações. Obviamente que a maior parte deste planeamento fiscal legítimo, destes mecanismos que estão previstos na lei, seja no Código do IRC ou nos Estatutos de Benefícios Fiscais, ou mesmo em legislação avulsa, portanto, diplomas específicos criados para este efeito, a maior parte destes regimes não são de aplicação automática, ou seja, é necessário que o contribuinte, numa perspectiva de planeamento fiscal, se enquadre, opte por, se candidate, escolha ser enquadrado nestas disposições. Naturalmente, há requisitos de aplicação que têm que ser cumpridos e, portanto, parte do planeamento fiscal legítimo é perceber que benefícios é que a minha empresa ou as operações que eu estou a desenvolver podem aproveitar e tomar os passos, não é? Tomar as diligências necessárias para cumprir os requisitos para que isso venha a verificar-se. Um exemplo também que eu coloquei é o CIFID. Aqui já estamos a falar nos diplomas avulsos. Na neutralidade fiscal está prevista no Código do IRC, os benefícios fiscais das regiões autónomas, por exemplo, estão nos Estatutos de Benefícios Fiscais. O CIFID e o REPAI têm os seus próprios diplomas que comportam a regulamentação destes, no caso o CIFID, os incentivos fiscais à investigação e ao desenvolvimento empresarial, e no REPAI o regime fiscal de apoio ao investimento. Portanto, é importante para as empresas, numa perspectiva de otimizar a sua carga fiscal, perceber onde se movimentam e que tipo de benefício ou de regime pode ser aplicável quer à sua organização, à sua estrutura económica, quer à atividade que desenvolve, aos projetos que quer desenvolver no futuro. Portanto, este é o planeamento fiscal legítimo. Depois temos as condutas abusivas simples, como eu falei há pouco, que no caso do planeamento fiscal abusivo ele pode comportar condutas simples ou agressivas. No caso das simples, o que acontece é que formalmente
não há nada de errado, digamos assim, com as operações ou com a forma como as operações são conduzidas, porém, por detrás da forma correta como as coisas são feitas, há uma intenção de abusar e de obter uma redução ou mesmo uma eliminação do imposto que é indevida, ou seja, aqui claramente estamos a atravessar a linha daquilo que o legislador não pretendia. É muitas vezes aproveitar aqueles vazios legais ou aquelas zonas cinzentas que permitem que haja, às vezes, uma concertação de esforços, normalmente envolve mais do que uma entidade, embora possa acontecer apenas no seio de uma única entidade, mas envolve normalmente a concertação de esforços para que se consiga um resultado que, afinal, não era o pretendido pelo legislador, ao contrário dos outros que falámos há pouco. É comum, neste caso, das condutas abusivas simples, a utilização de paraísos fiscais, a manipulação de condições contratuais, preços, enfim, tudo isto sobre uma capa, sobre uma formalidade correta, mas com um elemento subjacente de abuso daquilo que está previsto na lei. E para este tipo de condutas, a nossa legislação fiscal comporta consequências, e as consequências são correções à matéria coletável, aplicação de coimas, em certos casos, aplicação da cláusula geral anti-abuso, da qual eu já falarei daqui a pouco, e, eventualmente, regimes também, disposições especiais, como o regime dos preços de transferência. O que é importante aqui notar é que, ainda que estejamos no âmbito das condutas abusivas, ou seja, daquelas que o legislador não pretendia, não há uma carga penal associada a estes comportamentos. Ou seja, não estamos a falar aqui de crimes, nem tampouco de contraordenações. Estamos, sim, a referir-nos a situações em que, com abuso das formas ao nosso dispor, das empresas, concretamente, se visam obter resultados que são abusivos. E, para isso, o legislador prevê de uma forma, perdão, o meu pleonasmo, simples, corrigir. Ou seja, se alguém, através de uma determinada concertação de esforços, pretende obter um benefício fiscal, uma redução, uma isenção que não é devida, aquilo que está na mão do legislador, ou neste caso da autoridade tributária, é corrigir a operação para aquela que demonstra a substantividade da operação, ou seja, se alguém pretendia obter uma isenção indevida, o que a autoridade tributária pode fazer é desconsiderar essa isenção e tributar como se ela não existisse. E é essa a culminação legal, é essa a consequência que existe, não é uma situação criminosa, digamos assim, de instauração de processo de crime ou mesmo de contraordenacional. Depois, passando às condutas abusivas agressivas, são aquelas que suscitam mais dificuldade de interpretação. A Comissão Europeia, em 2015, identificou alguns sinais de alerta de operações que normalmente estão associadas a condutas abusivas agressivas, são estas que estão aqui no slide, portanto, estruturas financeiras híbridas, estruturas de propriedade intelectual ou industrial baseadas em acordos de custo, contratos de empréstimos com paraísos fiscais, contratos de empréstimo sem remuneração, regimes especiais de patent box, enfim. Aqui também é importante ressalvar que isto são tipos identificados pela Comissão Europeia de situações que podem estar associadas a condutas abusivas agressivas. Obviamente que utilizar um regime especial de patent box não equivale
a que a pessoa esteja a incorrer, digamos, num planeamento fiscal abusivo, agressivo. Mas é um indicador de que aquela operação se presta a esse tipo de atuação, a esse tipo de conduta. E, portanto, essas operações são vistas com mais cuidado e, inclusive, em certas circunstâncias, os intervenientes nas mesmas, no caso das sociedades de advogados, os contabilistas, etc., estão obrigados, em certas circunstâncias, a comunicar à autoridade tributária que tiveram algum tipo de intervenção nesse tipo de estrutura para que a autoridade tributária as fiscalize e possa retirar de lá a sua conclusão sobre se há uma conduta ou não abusiva. E aqui as consequências são as mesmas que falámos há pouco, ou seja, se concluir, se a autoridade tributária conseguir comprovar que há ali um abuso das disposições legais, então há uma correção, há lugar a uma correção para que, digamos, a verdade fiscal seja reposta e a situação que daria origem a uma tributação normal possa verificar-se. Ainda não estamos, mesmo nesta situação das condutas abusivas agressivas, ainda não estamos no âmbito criminal, embora a autoridade fiscal, a autoridade tributária seja bastante agressiva ela própria relativamente a estas questões. Eu posso falar da minha experiência, a existência de contratos intragrupo das mais variadas naturezas, seja subcontratação, seja de empréstimos, cash pooling, etc., geralmente determina da parte da autoridade tributária uma agressividade bastante acesa e inclusive, digamos, o salto lógico que na nossa perspectiva é ilógico, mas que a autoridade tributária faz de que este tipo de situação equivale automaticamente a uma conduta abusiva e, pior ainda, a uma conduta criminal. Portanto, até aqui, de todas estas condutas que eu falei, das legítimas às abusivas, simples e agressivas, a consequência, no caso da legítima, não há consequência alguma, porque as condutas são, inclusive, incentivadas pelo legislador e pela autoridade tributária, mas as consequências não vão para além de correções à matéria coletável, digamos, anulação dos benefícios que as pessoas, de forma abusiva, que as empresas, de forma abusiva, visavam obter. No caso como é que é feita essa correção? Eu não me vou alongar aqui, até porque isto é suposto ser uma speed talk, portanto, ficam só aqui com a ideia de que há uma disposição legal utilizada ou que à disposição da autoridade tributária que permite anular os efeitos destas operações de planeamento abusivas e que é o artigo 38, número 2, concretamente, da Lei Geral Tributária, é a chamada cláusula geral anti-abuso. Portanto, utilizando esta regra, a autoridade tributária consegue anular os efeitos deste tipo de atuação. E, portanto, se virem aqui no final do número 2, o que se diz especificamente é que não se produzindo as vantagens fiscais pretendidas. Ou seja, é esta a grande consequência deste tipo de atuação, que é a autoridade tributária vai tratá-las como se elas não tivessem sido realizadas e não se vão produzir as vantagens fiscais pretendidas. Depois, passamos para aquilo que já está fora do planeamento fiscal e que, infelizmente, aparece associado ao planeamento fiscal, que são as condutas criminosas e as condutas contraordenacionais. E aqui é importante salientar que
só é crime e só é contraordenação aquilo que está tipificado na lei penal ou contraordenacional. Portanto, concretamente, em termos fiscais, estamos a falar do regime geral das infrações tributárias, no regime. E, portanto, o que não está aí tipificado, e a nossa lei penal é bastante clara neste seio, digamos assim, o que não está tipificado não é suscetível de ser criminalizado. E os tipos criminais que normalmente se fala quando estamos perante operações de dito planeamento fiscal é a fraude e o abuso de confiança. Portanto, aqui em termos de crime, fraude e o abuso de confiança. Depois temos situações que são contraordenacionais, que estão previstas e que são, essencialmente, escolhi aqui apenas 3, existem várias, a falta de entrega da prestação tributária, portanto, o não entregar o imposto, a falta ou o atraso na entrega das declarações e a falsificação, viciação, alteração de documentos fiscalmente relevantes. Como compreendem, tudo isto está fora do que nós falámos há pouco, das condutas de planeamento fiscal, porque, se recordam, mesmo nas condutas abusivas, o que era dito é que recorre-se à utilização de uma forma correta, mas com um elemento subjacente de abuso. Não é? Aqui o que nós temos é que a própria forma não está correta. Portanto, temos falsificação de documentos, alteração de documentos, digamos, a retenção de valores de imposto que não são entregues ao Estado. Portanto, essas situações é que sim, são criminosas, são contraordenacionais, mas saem fora daquilo que é considerado planeamento fiscal. E depois os 2 crimes essenciais de crimes fiscais, que é a fraude fiscal e o abuso de confiança, que são comumente, e eu diria da minha experiência, a autoridade tributária tem muito essa tendência, infelizmente, de colar a certas condutas, a certas condutas de planeamento fiscal, estes tipos criminais, nomeadamente a fraude, e só vou falar um pouquinho da fraude. Para ilustrar isto, portanto, só para percebermos que a fraude fiscal é punida com pena de prisão até 3 anos, ou multa, e são este tipo de condutas, ocultação ou alteração de fatos ou valores que devam constar dos livros da contabilidade, a fim de que a administração, portanto, a administração fiscal especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria coletável, ou seja, no fundo, induzir em erro através de factos concretos de ocultação ou de alteração, induzir em erro a autoridade tributária de forma a não pagar imposto ou a pagar menos imposto. A ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração tributária, e a celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, por interposição, omissão ou substituição de pessoas. Portanto, isto sim são condutas criminais que devem naturalmente ser evitadas a todo custo e que, se incorridas, poderão levar a consequências penais sérias, nomeadamente à privação da liberdade. Mas, e volto a dizer, não constituem planeamento fiscal, constituem crime. Planeamento fiscal é muito abrangente, possibilita muitas soluções legítimas por parte dos contribuintes e dá amplo espaço a que se possa fazer uma otimização da atividade de forma a pagar o que é justo, mas da forma a reduzir o impacto negativo que, naturalmente, o pagamento de impostos sempre terá na vida das empresas. E, portanto, assim acabava a minha apresentação, passando a palavra
ao Gonçalo, penso, à Angélica, não sei. Pode ser ao Gonçalo. Gonçalo, Sim, força. exato. Continua a partir daqui. Pronto, a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado à EMIN, como sempre, por... Conseguem-me ouvir bem, correto? Penso que sim. Obrigado à Sim, EMIN. muito bem. Perfeito. Obrigado à EMIN, como sempre, por ser proativa neste tipo de atividades que são tão importantes. Nunca me canso de repetir, porque é verdade e sou meritocrata por natureza. A EMIN é das associações que mais faz pelas empresas e havendo poucos ou muitos participantes neste tipo de ações, é importante depois também haver pela parte de todos uma partilha, e essa predisposição também existe da parte da AEMIN para que depois estes conteúdos, ao serem partilhados, ao serem colocados no YouTube e noutras plataformas, possam chegar a mais gente. Portanto, é sempre importante estarmos neste tipo de eventos e de atividades. Tenho 2 pontos. Depois, agradecer também à CAIAD Guerreiro, no caso na figura da doutora Ana Castro Gonçalves, que nos deu aqui um enquadramento prévio muito importante para aquilo que vamos falar a seguir, e pedir desculpa àqueles que são mais séniores nestas questões, porque, ao contrário do que muitos comentadores televisivos dizem, eu não acredito que o nosso sistema fiscal é assim tão mutável e, portanto, aquilo que vamos falar, para algumas pessoas, eventualmente, já é conhecido. Em todo o caso, há sempre pontos que ficam, há sempre considerações, troca de ideias, até porque, como a Ana disse bem, pegando em 2 ideias da Ana, é preciso, na parte de fiscalidade, saber o que se está a fazer e como fazer, mas também esse saber como se está a fazer é sempre dúbio na questão da fiscalidade. Portanto, há enquadramentos que nunca são demais. Portanto, posto este enquadramento inicial, eu partiria para a apresentação. No caso, só queria que depois a Angélica me confirmasse quando estivessem a ver, para ter a certeza. Penso que conseguirão ver em tela cheia, correto, Angélica? Ficou bloqueado. Não sei. Ficou bloqueado, Gonçalo, não sei. Vou bloquear. Sim, quando ia clicar em modo de tela cheia, deixa eu ver se agora vai. Se não Novamente, partilho, por sem favor. ser, vou tentar novamente, se não partilho. Sim, Hoje a tecnologia está-nos a trair. está. A edição também faz parte da dinâmica. Está bloqueado? Sim, e vi que colocou modo de tela cheia, mas não está em modo de tela cheia. Não vai ficar tão bonito, mas vocês permitem-me que Mas eu conseguimos ver, decida sim, em modo quase tela cheia. exatamente. Pronto, em modo quase tela cheia, isto está a funcionar, não é? Portanto, conseguem ver perfeitamente? Sim, conseguimos. Muito bem, pronto. Algum lapso, interrompem. Pronto, o título é promissor, dado o enquadramento inicial, pronto, como reduzir o IRC da sua empresa. Aquilo que nós, no caso, pretendemos aqui falar um bocadinho, acaba por ser dos enquadramentos possíveis. Quando falamos de fiscalidade, não deixamos de falar também da parte de incentivos financeiros, porque eles existem. E os incentivos financeiros têm um enquadramento europeu todo ele. Há incentivos financeiros que são nacionais, entre aspas, como estão aqui colocados, porque não faz sentido considerar qualquer incentivo financeiro hoje em dia nacional, vem tudo harmonizado da Europa. Este primeiro enquadramento que coloquei aqui serve para nós percebermos que há empresas que optam por 2 regimes, isto é um diagrama de Venn, portanto, optam por 2 regimes, por nenhum ou por os 3. O enquadramento ideal é sempre nós, enquanto empresa, tendo todos os recursos que nos são permitidos, utilizar ao máximo incentivos financeiros, incentivos fiscais que nos permitam otimizar a nossa operação. E, portanto, o enquadramento ideal parte de nós usarmos aqui um plano central em que os incentivos fiscais estão em linha com aquilo que são os incentivos financeiros. E aqui há uma grande confusão relativamente à parte de taxa máxima de auxílios. Eu penso que vocês estão a acompanhar a mudança de slides. Não, é isso, não, Gonçalo. Não queria interrompê-lo, era isso mesmo. Não estão a mudar os slides, estava precisamente. Estava a aguardar aqui, mantém-se o primeiro slide.
Deixe-me só ver uma questão muito rápida. Realmente a tecnologia hoje não está do nosso lado. Não há problema. Vamos partilhar em ecrã, porque por vezes há permissões. E se calhar assim até já vai funcionar. Deixa-me ver. Conseguem ver? Sim. E agora, exatamente, estava a falar perfeito. Então, daqui. peço desculpa, porque o que eu estava a considerar é o enquadramento ideal relativamente à parte da junção entre fiscais e financeiros. Dar aqui passando um bocadinho mais rápido, eu gostava que vocês lessem e interiorizassem esta frase, sobretudo diretores financeiros, sócios gerentes. A maioria dos gestores e administradores passa mais de 10 horas por dia a trabalhar para aumentar o resultado da sua empresa, mas não investe 10 horas por ano para otimizar o seu resultado. Isto é sistematicamente aquilo que, tendo uma experiência superior a 10 anos a acompanhar empresas, é aquilo que eu sistematicamente vejo em muitas empresas. Felizmente, e as empresas, obviamente, que as consultoras vão acompanhando, começam a ficar mais sensibilizadas para esta situação, mas a grande maioria das empresas, ainda a esmagadora maioria das empresas, tal como nós em Portugal não temos um grande posicionamento em termos de website, em termos de marketing digital, somos um país muito incipiente nessas matérias e em termos de marketing e muitas vezes de visão que se passa para o exterior, também o somos na parte de otimização. Portanto, eu vejo muitas pessoas a perder saúde com os seus negócios, como é evidente, porque querem aumentar, não deveria ser evidente, mas infelizmente como é evidente, porque cada um quer, mais do que aumentar às vezes os seus resultados também, a sua marca, expandir a sua marca, mas não investe minimamente, algumas pessoas, 1 hora por ano para otimizar o resultado. Portanto, isto é a mesma coisa que dizer que eu estou a construir um grande carro que no final não tem motor, porque a rentabilidade de uma empresa, e agora falando aqui um bocadinho, quando começam com conceitos de microeconomia, a rentabilidade da empresa dá-se dentro da parte legal com a minimização do imposto. E há muita gente que não tem este conceito, que foi uma coisa também falada pela doutora Ana Gonçalves. Dizer aqui, vamos começar isto por condições basilares e o que eu chamo, que o termo completo não é assim, mas o que eu chamo da parte de limites máximos de auxílios aos apoios com finalidade regional. Há condições basilares para uma empresa usufruir de benefícios fiscais, já para a pessoa estar minimamente contextualizada. Quase todos eles pedem estas condições básicas, portanto, ter a contabilidade regularmente organizada, o lucro tributável não ser determinado por métodos indiretos, não ser devedor ao Estado e à Segurança Social de qualquer verba, ou ser uma empresa considerada em dificuldade, manter na região e na empresa os ativos que são fruto de benefício fiscal durante o tempo que é solicitado e não ultrapassar o limite máximo de auxílios com finalidade regional. O que é isto, afinal, dos limites máximos? Porque nunca vi ninguém, ou são poucas as pessoas que dominam estes limites máximos, e nunca vi ninguém fora da área de consultoria específica, de consultoria fiscal, a dominar muito bem esta situação. E isto é uma figura essencial. Ou seja, os limites máximos são, segundo as NUTS, que são os códigos que temos aqui, segundo as NUTS, os limites máximos de auxílios de finalidade regional são limites que a Europa estipula para cada país, não por distrito, mas por NUTS, exatamente, e em que vincula essas NUTS, essas regiões, a um determinado nível de resultado máximo de apoio. Isto é revisto, foi recentemente revisto, daí que nós tínhamos aqui, já após janeiro de 22, houve a última promulgação do último diploma, mas é entre 22 e 27, e basicamente o que sucede é a Europa, com base em N dados de PIB per capita das regiões, o que faz é dar um determinado apoio máximo na junção entre incentivos financeiros e benefícios fiscais. Daí que cada região, não tanto cada distrito, cada região, como vocês veem aqui, que está exposta, falta aqui ainda Lisboa e Algarve, já vamos ver à frente, cada região tenha a sua taxa, remuneração, que isto são taxas voltadas para grandes empresas. Portanto, quando nós temos uma média empresa, ainda soma mais 10, uma pequena empresa mais 20%. O que é que isto significa, trocado por miúdos? Uma empresa na região norte, que é pequena empresa, que são 95% das nossas empresas, pode ir até um máximo de 50% de apoio sobre algum ativo. Portanto, vamos simplificar. Uma empresa compra uma boa máquina de 1 milhão de euros. A junção entre apoio financeiro e fiscal
só pode ir até 500 mil euros. Naqueles apoios que são considerados auxílios de finalidade regional. Sem querer baralhar isto, ou seja, no mínimo 500 mil euros. Porquê? Porque há determinados apoios, quando são lançados, não são considerados auxílios de finalidade regional. Ou seja, nós acabamos por ter aqui no mínimo 500 mil euros, neste caso em concreto, que até pode subir, porque há muitos apoios que são cumulativos entre si e alguns não entram sequer para esta majoração. Portanto, legalmente, as empresas podem ter uma subida face a estas percentagens. Um caso concreto aconteceu com o CEFEI e com o IFR, que foram benefícios fiscais, vamos ver à frente, benefícios fiscais temporâneos que sucederam no tempo e que foram lançados de forma quase casuística por causa das questões relacionadas com a economia nos tempos em que surgiram, o CEFEI no caso do Covid, o IFR mais recente para apoio à continuação da guerra, pós-guerra, e, portanto, estes apoios, ao não estarem no máximo de auxílios regionais, acabam por serem compatíveis mesmo quando a empresa atinge estes limites máximos. As únicas exceções são as regiões de Lisboa e do Algarve, nestas freguesias em concreto. Há regiões, as que estão fora destas freguesias, para ficar correto, terão 0% de apoio. Estas empresas têm estas exceções aqui, das freguesias aqui ditas no Algarve e em Lisboa, têm 15%. Porquê é que isto sucede em Lisboa e no Algarve? No Algarve, a meu ver, esta questão já deveria ter sido revista, porque o Algarve é uma região muito exposta ao turismo, muito parca, para ser simpático nas palavras, do ponto de vista industrial. Portanto, é perfeitamente injusto para um industrial da zona do Algarve não ter mais apoio. Na região de Lisboa, a situação é um bocadinho diferente, não é? Ou seja, o PIB per capita destas regiões é alto, na questão do Algarve, sobretudo por grandes grupos de hotelaria internacionais, na parte de Lisboa, por grandes cadeias de serviços. Mas, em todo o caso, também Lisboa não é uma situação tão problemática, ainda que seja injusto para essas pessoas que tenham empresas nessa região, não é tão problemática por uma razão muito simples, porque Lisboa, metro quadrado, é muito caro, portanto são poucas as indústrias que estão nestas zonas de Lisboa, mesmo no centro de Lisboa. Houve uma alteração face ao quadro anterior, porque Setúbal estava perfeitamente prejudicado e em muitos casos era considerado a 0% de apoio e neste momento isso foi revisto para 15%. Continuando, agora falando um bocadinho mais concretamente sobre os benefícios fiscais. Benefícios fiscais à aquisição de ativos e ao emprego. O REFAI é o primeiro que surge, a doutora Ana falou dele, enumerou. O REFAI é um benefício fiscal que está aberto entre 1 de janeiro a 31 de dezembro, aberto no sentido de apuramento, ou seja, o que pode ser considerado elegível. O REFAI, neste momento, está promulgado para vários anos. Teve há pouco tempo, já no tempo de Medina, enquanto Ministro das Finanças, foi promulgado por mais uns quantos anos, e o REFAI é um benefício que existe desde 2014, portanto já é relativamente estável na economia nacional. O REFAI o que permite é que as pessoas recebam 30% sobre o valor de ativos, do custo dos valores de ativos sem IVA, tangíveis e intangíveis, para a redução de IRC. O REFAI neste momento tem uma utilização há 10 anos, portanto, até, na verdade, de forma correta, 11 anos, o próprio ano mais 10, e vejo muita gente a apurar o REFAI de forma, isto é um alerta, de forma um bocadinho arcaica ou até irresponsável, porque já, quando eu digo pessoas, mais até há ótimos contabilistas, há médios contabilistas, há fracos contabilistas, como em qualquer área, e já contactei com pessoas que acabam por ter uma posição um bocadinho displicente face ao REFAI, no sentido em que o dossiê não é realizado, e isto depois pode ter graves consequências para a empresa. O REFAI é obrigatório ser feito com dossiê fiscal, o REFAI não é só possível porque fez um investimento no ano. É necessária duas condições basilares, que é o primeiro ponto. Necessidade de um quadro efetivo líquido, ou seja, fechar 31 de dezembro com mais uma pessoa face à média dos últimos 12 meses, face à média, portanto, um quadro efetivo, e nós já pomos aqui não um quadro qualquer, mas quadro efetivo, porque há e posso partilhar depois com casos de pessoas individualmente que me peçam, há a questão de uma informação vinculativa da AT que obriga a que sejam já quadros efetivos, ainda que isto depois legalmente não tenha validade nenhuma, se for um tribunal administrativo ou fiscal, mas a AT assim o rege, e tem que existir também um aumento relevante do valor acrescentado bruto da empresa, ou seja, não é possível ter REFAI se a empresa reduz, no caso de usarmos a primeira tipologia de aumento da capacidade produtiva, não é possível fazer REFAI se a empresa não tem aumento do seu VAB,
que em muitos casos é muito parecido o VAD ao volume de negócios. O REFAI subiu de 25% para 30% sobre o valor de ativos tangíveis e intangíveis elegíveis. Relativamente ao REFAI, o REFAI ainda tem uma terceira condição, que é só estas atividades que estão aqui, em termos de divisão, é que são permitidas para efeitos de REFAI. Portanto, estas divisões que estão aqui expostas é que são elegíveis para efeitos de REFAI. Não basta ter o CAI, porque o CAI, qualquer empresa pode pôr qualquer CAI na hora. Tem que depois comprovar que o investimento está relacionado com uma atividade relacionada com estes CAIs. Depois, os benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo foi promulgado até 2027. É um REFAI, é praticamente igual ao REFAI. Basicamente, a diferença é que benefícios maiores estão sujeitos a limitações no caso de REFAI e outro tipo de condições, e o benefício fiscal contratual ao investimento produtivo permite enquadrar projetos num contexto de REFAI, projetos de montante igual ou superior a 3 milhões de euros. São poucas as situações, mas quando sucedem é uma boa alternativa para ter também alguns benefícios, não só do próprio benefício fiscal. No caso, não foi atualizado, estranhamente, está em 25%, não acompanhou os 30% de REFAI, certamente será atualizado em breve, mas permite também outras isenções, como IMI e IMT, imposto de selo em determinados edifícios de uma determinada empresa. O REFAI também o permite. Eu falo agora de dois benefícios que já não existem, mas que já não existem para este ano, mas falo deles por duas razões. A primeira razão é para vocês terem noção que há benefícios fiscais que são extemporâneos e que, portanto, ocorrem aqui em fases indeterminadas um bocadinho, ou que acabam por acontecer de uma forma muito determinada no tempo e que se findam, porque um benefício fiscal, a Ana falou disso também, um benefício fiscal tem que ter sempre um efeito parafiscal. E o efeito parafiscal de algo, quando há benefícios fiscais que não se conhece o efeito parafiscal, ou seja, para lá da fiscalidade deles, deixam de fazer sentido. Há determinados benefícios que são para apoiar determinadas fases mais complicadas da economia e porque essa fase da economia finda, ou seja, ainda que nós não vejamos isso na prática, mas que as coisas fiquem menos agrestes para a economia, eles findam. Então o CEFEI foi um caso deles. O CEFEI tinha uma grande vantagem face ao REFAI, é que não havia atividades que eram consideradas não elegíveis. Portanto, todas as empresas eram consideradas elegíveis desde que tivessem contabilidade regularmente organizada e não estabelecessem o lucro por métodos indiretos. E o IFR a mesma coisa. A questão do CEFEI, a diferença é o timing face ao IFR e a percentagem. O IFR tinha 10 a 25, o CEFEI 20%. Porquê que eu estou a falar neles? Porque há muitas empresas que não sabem, mas é possível a uma empresa, e é legal e é do direito de uma empresa, quando esqueceu de apurar um benefício fiscal, que o possa voltar a... que o possa, no caso não é voltar, que possa apurar e mudar. Os modelos 22 estão para trás. Obviamente que há um tempo finito para isto. Aquilo que nós recomendamos enquanto SPSM é que o façam no limite para os dois últimos exercícios que não fizeram. É legal, é possível, tem que pôr uma modelo 22 de substituição. Em alguns casos, quando passa entre o segundo e o terceiro ano, é possível através de uma reclamação graciosa, mas é um direito que assiste às empresas. Portanto, quem não fez CEFEI em 2020 já não será possível, mas faça 21, primeiro semestre, ou faça IFR o ano passado, no que respeita ao segundo semestre, é ainda possível realizar. O CLE é um benefício fiscal que dava um benefício por jovens trabalhadores, já foi revogado, salvo erro, em julho de 2018, mas é apurável até 2023, porque era um benefício que se mantinha durante 5 anos. Portanto, quando revogou em 2018, a certeza era de que ele se ia manter para apuramento em 2023. A jurisdição é um bocadinho ambígua sobre se é possível apurar para trás um benefício quando não se apurou os primeiros anos. Como se ali é um benefício que se apura e depois dá durante 5 anos um benefício, quem não apurou nos anos iniciais, aqui as opiniões divergem um bocadinho na jurisdição. Mas aquilo que eu recomendo é que quem o faça, porque já o faz, não se esqueça de o apurar ainda este ano, porque ele ainda é possível de ser apurado.
Agora falando, dar só aqui uma nota, eu não vou confundir matérias quando já não existe, falei dos anteriores porque ainda eram possíveis. A DLRR é um benefício fiscal que não é possível fazer de forma retroativa, porque é um comprometimento de investimento. O DLRR foi revogado, portanto não existe mais a partir do Orçamento de Estado deste ano. Foi um benefício fiscal que foi revogado, assim como o RCCS. O RCCS também foi revogado. Já ouvi algumas vozes dizer que o novo benefício, que é o ICE, é a junção dos dois. A mim parece-me que não. A DLRR deixou plenamente de existir. O ICE é nada menos do que uma continuação do RCCS, a meu ver. Funciona exatamente igual, com uma taxa menor, 4,5% para não PME ou 5% para PME, dedução à matéria coletável, tal como era o RCCS. Portanto, o RCCS, por cada aumento de capital social, permitia que basicamente a empresa tivesse uma dedução à sua matéria coletável. Portanto, para quem não é desta área ou não entende o que é matéria coletável, nós temos a coleta, que é o imposto. A matéria coletável é aquilo que incide a percentagem de imposto que dá o imposto. Portanto, está atrás da coleta, digamos assim. Ou seja, o benefício real ainda é mais baixo do que estes 5%, na verdade, porque é 5% da entrada de capitais próprios, mas há matéria coletável, portanto o benefício real é 21% dos 5%. Se isto for confuso, depois podemos atalhar caminho até de forma individual, falando com algumas empresas. Pronto, a grande vantagem é que há aumentos líquidos de capital próprio. Isto parece que tem aqui uma questão diferente, mas capital próprio não é exatamente igual a capital social. Enquanto o RCCS estava voltado para capital social, o ICE está para capital próprio, ou seja, constituição de reservas normais, ditas normais, resultados transitados para capital próprio, permite haver este incremento que o RCCS não permitia porque era capital social. Nem todas as empresas, ao fazer reservas, estão a vincular-se a um capital social. Ao colocar dinheiro em capital próprio, não se estão a vincular diretamente ou apenas diretamente a capital social. Nem é apenas. Portanto, o capital social está dentro dos capitais próprios, portanto, aqui há uma abrangência superior. Aqui o capital próprio incorridos a partir de 1 de janeiro de 23, portanto, todas as empresas que tenham um aumento podem usufruir deste benefício. Depois, falando aqui um bocadinho daqueles benefícios que estão mais em voga, e este ano até por outra questão. A Patente Box. Como nós vimos um bom alerta da Ana, apesar de não ser abusivo, ela deixou claro, porque o Patente Box é de harmonização europeia e é um apuramento que é feito por N entidades e países, o que acontece é um benefício fiscal que de todos os benefícios fiscais existentes, não caiu no goto, digamos assim, do país ou das empresas. Primeiro porque nós temos uma propriedade intelectual e industrial muitíssimo fraca em Portugal. Faz 4 ou 5 anos que nós temos o primeiro mestrado em propriedade intelectual em Portugal. A acrescer a isto, temos outro problema, que é, para além das empresas não serem assessoradas em termos de patentes e não realizarem patentes, temos um problema maior, que é a questão deste benefício não ser tão fácil de apurar quanto isso, no sentido em que a própria jurisdição, já tem muitas opiniões distintas sobre a Patente Box. E, portanto, as empresas muitas vezes não se sentem confortáveis, e as próprias consultoras, em realizar, e a verdade é que a Patente Box quase não tem expressão face à maior parte dos benefícios fiscais existentes. Em todo o caso é possível e, portanto, é acumulável com o CIFID, que é uma questão que às vezes me costumam colocar e, portanto, competia-me a mim e à SPSM, a mim enquanto orador da SPSM, colocar aqui. O CIFID 2 há aqui uma data que está aberta até 31 de maio com uma ressalva. Aberta até 31 de maio é para as empresas que tenhem o fecho do ano a 31 de dezembro. Portanto, nem todas as empresas fecham a 31 de dezembro as suas contas. Sobretudo entidades internacionais, SADs, portanto, clubes desportivos, a determinadas associações, mas uma empresa pode optar até por não terminar a 31 de dezembro, porque
não faz sentido para o seu exercício terminar ou ter um exercício entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Portanto, isto quando se diz que é aberto até 31 de maio, na verdade nem é aberto nem fechado. Um CIFID está sempre aberto, a ANI aceita sempre candidaturas, até 31 de maio é a data limite para 98% das empresas nacionais que fecham a 31 de dezembro colocar a sua candidatura. Há uma questão que é colocada aqui sobre as empresas, qualquer empresa pode fazer CIFID ou não? A resposta é sim. Qualquer empresa pode fazer CIFID. Não há limitação de dimensão no CIFID, não há limitação do ponto de vista de localização. Só que o CIFID é um apoio que permite às empresas reduzir o seu IRC com base nos esforços comprovados em ID. O que é que acontece? Muitas empresas não têm investigação e desenvolvimento ou não têm sequer inovação que se possa configurar como ID. Portanto, a única forma que resta a essas empresas, porque há um regime que o permite, é investir noutras empresas que façam ID e ajudar essas empresas e ter um benefício fiscal à conta disso. Daí que o CIFID seja possível fazer de duas formas, e está aqui, via fundos de ID ou via ID interno. Quando é via fundos de ID, isto significa que nós estaremos a investir num fundo de capital de risco que investe nas suas participadas e, portanto, nós temos um benefício fiscal imediato, digamos assim, mas com uma ressalva, que é o dinheiro não vai para o Estado, mas uma grande parte do valor poupado vai no imediato para o Fundo de Capital de Risco, que depois, a correr tudo bem, reembolsará, digamos assim, a empresa com um prémio em 6, 7 anos. Portanto, há sempre a questão de, para fluxos de tesouraria e para empresas que têm uma gestão de tesouraria apertada, não é a solução mais ideal. Mas às vezes é a única porque não tem ideia interna. Para aquelas empresas que sentem que têm algum grau de inovação, algum grau de disrupção, fazem um produto que é o serviço ou processo ou de marketing ou organizacional, o CIFID não limita, portanto, segundo o manual de Frascati e o manual de IOS, lá há 4 níveis de ID, produto, serviço, processo e marketing. Se tem uma empresa que realmente se enquadra nestes âmbitos, então aí a questão do ID interno pode ser muito relevante. Portanto, realiza-se uma candidatura até 31 de maio sobre o trabalho realizado no ano transato e de 1 de janeiro a 31 de dezembro identificam-se todos os gastos que foram feitos nesse projeto, desde salários, ativos que foram usados, softwares, gastos com outras entidades idóneas em ID, quadros contratados ou pagos avulsamente para a questão de investigação. Portanto, há aqui uma panóplia de temas que podem ajudar. O bom do CIFID é que tem harmonização europeia, há muitos países na Europa que têm CIFID, é o único que permite 82,5% de ganho. Porquê que eu pus aqui ou ambos? Ou ambos porque também é uma questão que às vezes as empresas colocam. Fazer via ID ou via fundos não é um ou outro, é um ou outro ou os dois. Portanto, e há empresas que connosco com outra envergadura que fazem candidatura para a ID interna e mesmo assim, para terem um benefício fiscal superior, apostam nos fundos de investigação e desenvolvimento. Portanto, é relevante nesse sentido, acabamos por ter aqui algum enquadramento nesse domínio. Portanto, há empresas que podem, por fazerem fundos de ID, não ficam impedidas de fazer a candidatura de ID interna e vice-versa. Aqui um ponto muito, muito relevante é a questão de, no CIFID, neste momento, passou de 8 para 12 anos. Portanto, quando vocês considerarem fazer uma candidatura, não será problemático, porque se o montante de benefício fiscal for elevado, vocês têm o próprio ano mais 12 anos para utilizar todo o benefício fiscal apurado. Ou seja, podem ir até 13 anos a utilizar um valor de uma candidatura aprovada de CIFID na redução do vosso IRC. Último ponto muito relevante é dizer os fundos de ID, apesar da candidatura ser realizada até 31 de maio, eles têm que ser submetidos, e estou a falar agora para quem não tem candidatura apenas interna. Quem tem candidatura interna pode trabalhar na candidatura até 31 de maio, submetê-la com toda a calma. Quem quer fazer fundos de ID e, portanto, investir numas participadas, ou no caso, num fundo de capital de risco, para ter o benefício fiscal porque não tem ID interno, ou porque tem e querem na mesma investir em fundos de capital de risco, tem que ter cuidado com uma data diferente, que é 31 de dezembro.
A 31 de dezembro é a data limite para que as empresas possam colocar as suas participações, ou seja, a transação para o fundo, e depois a candidatura que está na mesma até 31 de maio. Portanto, resumindo, se quer entrar em fundos de ID, até 31 de dezembro tem que fazer a participação no fundo, tem que receber os documentos do fundo, para até 31 de maio submeter a candidatura. Quem faz candidatura interna, o único prazo que tem é 31 de maio. Quem faz ambos tem que ter cuidado para até 31 de dezembro obter a documentação e submetê-la juntamente com a candidatura interna. A candidatura é conjunta, não há duas candidaturas. Há uma só candidatura que diferencia os valores em fundos e em ID interno. Por último, falar um bocadinho de mudanças recentes. Portanto, mudanças recentes com os novos orçamentos de Estado. Há a questão, ainda que agora estejamos numa questão um bocadinho problemática no país, ou em, como se costuma dizer, em expressão, em banho-maria, porque não sabemos como é que será os próximos tempos em termos governamentais, e isso ditará muito do futuro também fiscal do país. Mas as mudanças recentes que temos até agora é o surgimento do novo benefício fiscal, o incentivo de capitalização de empresas, o ICE. Há uma taxa especial até 50 mil euros. O que é esta taxa especial? As empresas PMEs não pagam 21% de IRC sobre todo o bolo que incide da matéria coletável. E pagam os primeiros 17%, a primeira parte que é de matéria coletável paga 17%, que era até 25 mil euros e foi aumentado até 50 mil. Portanto, quem tiver um lucro até 50 mil euros, um lucro tributável até 50 mil euros, sobre esse lucro tributável incide só apenas, que é bastante, 17%. Por último, outras duas notas, que é a dedução de prejuízos fiscais, quem o tem, não tem neste momento caducidade. Portanto, ao contrário de todos os outros benefícios fiscais, se considerarmos a dedução de prejuízos fiscais um benefício fiscal, ou o primeiro deles, neste momento, quem acumulou muitos de dedução de prejuízos fiscais tem uma boa notícia, é que não tem apenas 10 anos para utilizar, tem, se nada mudar, tem 30, 40, 50 anos. Portanto, pode aproveitar, se tiver montantes muito elevados, para, de forma ad eterna quase, utilizar esse benefício. E os fundos CIFID, que falamos há minutos, é o último ano com 82,5. O que é que isto significa? O CIFID é um benefício fiscal que permite até obter uma contribuição face aos gastos apurados e aprovados, até 82,5 desses gastos para redução de IRC. O que é que acontece? Este 82,5 tem uma taxa base de 32,5 e 50% incrementais, daí por fazer os 82,5. Esses 50% incrementais são com base face à média do que foi feito em CIFID nos 2 anos anteriores. Via candidatura nada vai mudar, via fundos este é o último ano para empresas que façam pelo primeiro ano, que ficarão com os 82,5. A partir do próximo ano apenas estará salvaguardado uma taxa de 32,5 para fundos de CIFID e os 82,5 será apenas para promover empresas que realmente têm ID interno. Pronto, e termino assim a apresentação. O enquadramento ideal é sempre a junção de tudo. Hoje falamos só da parte fiscal. Terei muito gosto de conversar convosco sobre incentivos financeiros, o tipo de incentivos europeus, os europeus nacionais, PRR, Portugal 2030, mas o enquadramento ideal é vocês, com base nos incentivos financeiros que estão a aplicar, terem em conta também estes incentivos fiscais que falamos, no sentido de terem um enquadramento ideal que utilizem tudo. Estamos abertos para nos lançarem questões para este e-mail ou para falarem agora connosco, assim como o da Caiado Guerreira Ana vai responder às questões que vocês pretendam e, portanto, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Gonçalo. Obrigada, Ana. Deixava agora abertas as questões para a audiência. Se alguém tiver alguma questão mais particular. Este assunto é sempre um assunto mais duro, pelo menos para mim, porque a questão da fiscalidade não é propriamente o meu forte. Mas acho que há aqui uma questão importante que tem a ver com o CIFID, não é? Com os incentivos à inovação e que mudam consideravelmente agora a partir do próximo ano, não é?
Sim, penso que a questão não seja mais dirigida para mim. Sim, a alteração é aquilo, não há muito a dizer face ao que disse no final da apresentação, ou seja, o CIFID, há muitas empresas que podem utilizar o CIFID se não fazendo, não tendo qualquer nível de ideia. Isto aplica-se muitas vezes a empresas, por exemplo, há pessoas que falam comigo no sentido de redução de IRC, não têm a mínima capacidade de enquadramento em nenhum benefício fiscal. O CIFID é enquadrável com qualquer empresa, em qualquer localização, em qualquer CAI. Um café, um restaurante, um quiosque, pode entrar no CIFID? Pode. Um gabinete de advogados pode entrar, uma associação empresarial não. A menos que tenha um regime especial. Mas pode usar, qualquer empresa pode usar, desde que seja entidade privada e que tenha por fim o lucro. E muitas vezes, como estas empresas, cafés, restaurantes, hotelaria, etc., não têm enquadramento em nada, o CIFID é uma oportunidade para eles. E esse teu ponto, Margarida, é importante porque, como frisei, volto a frisar, é o último ano com 82,5. Ou seja, o que o Estado quis foi dizer assim, como também houve muitos casos de spin-offs, portanto, de empresas em efeito carrossel fiscal, o que acontece é o Estado não quis ser acusado, eu digo isto, é a minha opinião, vale o que vale, mas o Estado não quis ser acusado de terminar com o apoio, mas matou completamente, porque ninguém vai dar 100% de valor a um capital, a um fundo de capital de risco, para ficar sem essa tesouraria, penso eu, e ter só um benefício de 32,5. Portanto, para aproveitar esse benefício, é o último ano a 82,5 para as empresas que não têm ideia interna. Não fiquem assustados, porque é uma questão que surge muitas vezes, não há nada que vai mudar, pelo menos até termos um governo diferente. E aqui surge uma pessoa à cabeça que não vou referir, mas nada, em princípio, nada vai mudar para as empresas que têm ideia interna. Menos mal. Alguma questão? Bom, uma vez que não temos mais questões, resta-me agradecer mais uma vez ao Gonçalo e à Ana a vossa disponibilidade e presença para virem falar connosco hoje. Esta Speed Talk vai estar disponível nas redes sociais e no YouTube da AEMinho e que depois podem partilhar com quem entender. Resta-me desejar uma boa tarde a toda a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.